Doutor Álvaro Madeira Neto, que se junta conosco nesta manhã para tirar dúvidas sobre esse assunto, gente. O aumento das temperaturas, chuvas bem acima da média, enchentes secas, entre outros desastres ambientais, tem acendido aquele alerta vermelho em relação aos impactos das mudanças climáticas sobre a saúde da população. Já há alguns anos, a comunidade científica internacional vem trabalhando em torno desse conceito de saúde única, que estabelece a indissociabilidade entre saúde humana e animal e o meio ambiente. Esses três elos, afirmam os especialistas, são diretamente impactados pelas mudanças climáticas, e o doutor Álvaro Madeira Neto já está aqui dividindo tela conosco para tirar um pouquinho dessas dúvidas e também, obviamente, a gente conversar um pouquinho sobre essas mudanças climáticas e como elas afetam também a nossa saúde. Doutor Álvaro, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui de volta, Alexandre. Doutor, essas mudanças climáticas que a gente tem acompanhado, sobretudo essa situação, né, que afetou lá o Rio Grande do Sul, depois que a água começou a baixar nas cidades, na capital Porto Alegre, começou a aparecer várias doenças, a leptospirose, várias doenças decorrentes dessa sujeira na água, enfim, são situações que a gente vai se deparando ao longo desse percurso de mudanças climáticas e como isso tem afetado a saúde dos brasileiros e da população mundial também. O senhor, como estudioso da saúde, tem sido motivo de estudo específico da comunidade científica para falar sobre essas mudanças climáticas e como isso afeta a nossa saúde, né, doutor? Isso, é fundamental estudar esse tema e aprofundar cada vez mais esse tema. É importante que a gente tenha esse conceito de saúde única muito claro nas cabeças, né, nos pensamentos de todos os gestores, mas de toda a população também. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não consegue fragmentar, a gente não consegue dissociar, partir a saúde de um indivíduo do clima, do meio que ele vive. Então, evidentemente que se você fala em variação climática descontrolada, a gente observa um impacto na saúde da população muito forte. Então, a gente observa, como você falou, enchentes, secas, isso leva a, por exemplo, proliferação de vetores que são transmissores de doença. A gente já veio aqui algumas vezes falar, por exemplo, sobre as arboviroses, sobre a dengue, chikungunya. E o que a gente observa é que essa variação climática ela está diretamente ligada, por exemplo, à proliferação lá do vetor, do mosquito, já tão conhecido do brasileiro, o mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e que a gente lance cada vez mais mão de medidas preventivas robustas para que a gente consiga combater isso. Então, a gente observa também, Alexandre, é interessante, um processo de negacionismo que também existe nesse tema de variação climática e como se aquilo não existisse, como se fosse uma fantasia, quando a gente sabe que, na verdade, é bastante real. É interessante o senhor abordar esse tema, doutor, porque justamente nesse meio de internet que a gente está vivendo, nós vivemos muito essa onda negacionista na pandemia, e não só no período da pandemia, mas também nessa questão climática é incrível, né? Como mesmo a rigor com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente vendo toda essa catástrofe que aquele estado viveu, ainda tem quem negue que as mudanças climáticas não são realmente uma realidade. Agora, doutor, para as políticas públicas de saúde, voltadas especificamente para tratar, né, da saúde dessas populações que são atingidas por essas mudanças climáticas, é preciso mudar o perfil com que essas políticas são tratadas? Que tipo de investimento, na opinião do senhor, é necessário para abraçar de forma mais rápida e atender essa população que agora sofre com esse pós-tragédia, né? Primeiro, é fundamental que se identifique de forma correta os grupos prioritários. A gente, quando fala em doenças de acometimento populacional, normalmente a gente está sempre falando em grupos prioritários que são crianças e idosos. Mas não só esses grupos, existem pessoas, por exemplo, que moram em áreas de risco, existem pessoas que estão à margem aí de qualquer tipo de saneamento público, saneamento básico, e então, portanto,
muito mais vulneráveis e expostos a variações climáticas como a gente tem vivido. Então, as políticas públicas elas devem se direcionar prioritariamente para esses grupos de vulneráveis. Deve ter uma consideração especial a esses grupos e, posteriormente, aí sim, identificando e mapeando, aí sim, criar políticas estruturais que façam com que a população, de uma forma geral, não se exponha tanto de forma desnecessária. Doutor, essas mudanças climáticas vão aparecer inúmeras doenças, principalmente as doenças respiratórias e cardiovasculares. Como é que a gente pode oferecer tratamento adequado a essas pessoas? E a partir do momento em que você percebe que há uma incidência maior dessa proliferação dessas doenças, de que forma as unidades de saúde e os municípios podem se preparar para receber esse público? Perfeito. Assim, de fato, a gente observa que tem maior incidência de doenças cardiovasculares, muitas vezes também doenças de pele, algumas outras vezes doenças diarreicas, as arboviroses. Então, primeiro, novamente, é tentar ter isso muito claro para aí sim poder se lançar mão dessas comunidades, lançar mão de ferramentas que consigam prevenir e, quando não se conseguir prevenir, tratar adequadamente. Então, identificar quais são as doenças mais prevalentes ali naqueles territórios. Isso é fundamental para que as unidades básicas de saúde tenham esses números claros, tenham esse perfil populacional claro, para que possa aí lançar mão tanto do tratamento, ter ali disponível o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, toda a equipe multidisciplinar de saúde para ofertar aquela população daquele território ali as melhores condições. A gente sabe, doutor, que também nesse território a gente não vive só no mundo, a gente vive também com os animais e eles também precisam ter atenção da saúde pública porque, infelizmente, pela ausência, né, dessa assistência adequada de saúde, você tem também a proliferação de muitas doenças que, em alguns casos, são oriundas justamente dos animais. É preciso também ter uma atenção à saúde animal para combater também essa, vamos dizer assim, essa avalanche nas mudanças climáticas que acabam ocasionando toda essa problemática de saúde, né? Perfeito, exatamente. Assim, mais uma vez, volto lá para a nossa fala inicial. Está tudo interligado, né? Então, à medida que o homem vai se aproximando, invadindo certos espaços que antes eram ali de animais silvestres, o homem vai tendo contato com essas doenças que ali estavam separadas. E aí, com isso, também vai ficar mais exposto e vulnerável. Então, realmente é importante que esse rastreamento, esse mapeamento seja feito de forma adequada para que possa, aí as autoridades possam agir também de forma adequada, voltando políticas corretas, políticas bem dimensionadas, para que a gente consiga enfrentar essa realidade. Mas, para isso, primeiro, é importante que a gente reconheça que realmente é uma realidade. Doutor, e para quem está aqui nos ouvindo, seja no sertão, seja na periferia, nos bairros aqui da nossa região, nas cidades da região, às vezes a gente fala em mudança climática e parece ser um assunto muito distante da nossa realidade. Mas quando chega de tarde, que o calor esquenta, que a gente diz que não está mais aguentando, não está suportando de tanta quentura, de tanto calor, é que a gente pode entender que isso faz parte também desse negócio chamado mudança climática. E a minha pergunta vai nesse sentido: de que forma eu, na minha casa, no meu sertão, no meu apartamento, na minha relação de vida, eu contribuo ou não contribuo para que essas mudanças climáticas se acentuem? De que forma nós, cada um que a gente vive em sociedade, a gente pode também fazer a nossa parte para melhorar essa situação toda que o planeta vive? A nossa parte é mais de impacto em relação à variação climática, realmente é mais complexo, porque não tem uma forma, a gente morando, de agir de uma forma, claro, reciclando lixo, tendo toda uma política de zelo pelo meio ambiente. Com certeza isso é importante. Mas o que é importante que a população aí sim tenha a conscientização é a preservação da sua saúde, é a noção do autocuidado. Então, atividades físicas de forma regrada,
a alimentação também de uma forma regrada e de uma forma saudável. Então, o indivíduo buscar caminhar na direção de hábitos saudáveis para que o organismo fique, digamos assim, mais com a imunidade mais preservada e que o indivíduo busque ali aquela saúde que é o bem-estar geral, para aí sim ele ter uma condição melhor de vencer esse desafio que é conviver nessa época que a gente convive com essa variação climática. A gente já falou em outras oportunidades, doutor, sobre essa questão da automedicação e da busca por tratamentos alternativos para resolutividade de doenças, como essas doenças sazonais, as gripes que aparecem, as chamadas viroses e tudo mais. E aí, para reforçar a minha pergunta, sempre antes de fazer isso, sempre antes de tomar qualquer medida em relação à saúde, é preciso sempre, doutor, reforçar, né? Buscar uma orientação médica. Isso, é fundamental sempre procurar o seu médico de confiança ou procurar a unidade básica de saúde de referência do domicílio, para que, primeiro, as orientações possam ser dadas, para que as condutas corretas sejam adotadas. A gente vive hoje num país que, infelizmente, é um dos campeões em automedicação, como você colocou. Então, a gente observa o uso indiscriminado de antibióticos sem indicação e de outras substâncias que realmente assim acaba trazendo um malefício para aquele indivíduo que está acreditando que está fazendo o correto. Então, é fundamental que a gente crie essa consciência também. Portanto, assim, as medidas saudáveis também faz parte fugir dessa questão da automedicação. Perfeitamente. Doutor, para a gente finalizar o nosso papo, nós estamos terminando. É porque aqui na nossa região do Nordeste, a gente é uma região que tem a estação diferente até mesmo da estação do Brasil, né? A gente está saindo do verão indo para o inverno e aqui no Nordeste a gente ainda está terminando as chuvas ainda nesse período de junho. Nós vamos entrar num ciclo do ano de muito calor, né? Que são chamados berro e obrosa. A partir de agosto o sol esquenta mesmo. E quais são os cuidados, doutor, para a gente reforçar, já que estamos falando de mudança climática, a gente vai ter uma mudança nessa chave do clima aqui na nossa região. Para essa incidência de muito calor, quais são os principais cuidados que o senhor passa aí para quem está nos assistindo? O principal cuidado é manter-se hidratado. Talvez se precisasse escolher seria esse. Claro, não se expor ao sol de forma demasiada, mas assim, sobretudo, manter-se hidratado ao longo do dia todo. Eu sei que muitas vezes a gente esquece, acha que é uma bobagem, mas na verdade não é. É importante garantir que o organismo esteja com a condição ideal e, portanto, bem hidratado ao longo do dia todo. A gente acaba transpirando mais, perdendo mais água, mais líquido nessas épocas de maior calor. Então, o sol se expor com moderação, em horários que não sejam aqueles horários de pico, de 10 às 3 horas da tarde são os horários de maior incidência e, sobretudo, manter-se bem hidratado e bem alimentado. Perfeitamente. Doutor Álvaro Madeira Neto, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa, sempre à disposição para a gente debater sobre saúde e informar a toda a nossa audiência. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, grande abraço, até a próxima.